Na Itália, os efeitos do isolamento já podem ser sentidos na economia. E os brasileiros que vivem por lá estão se perguntando como é que vai ser a vida, hein, depois que tudo isso passar. Na Itália, os dias passam, o relógio anda, mas parece não sair do lugar. A pergunta de todos é: quanto tempo vai durar? Diariamente, às 6 da tarde em Roma, a Defesa Civil apresenta o boletim que parece de guerra. Mais de 700 mortos por dia. Na última sexta-feira, este número atingiu 969 mortos em um único dia. O vírus caminha com as pernas de pessoas sem sintomas, diz Fausto, 38 anos. Ele afirma que não teve contato com ninguém que apresentasse sinais da doença. Acredita que foi contaminado no trabalho. Depois de 6 dias respirando com a ajuda de aparelhos, ele aprendeu a dar valor às coisas simples da vida. Uma caminhada, um abraço, uma taça de vinho. Que ti può sembrare la vita. Em Bérgamo, cidade mais atingida pela pandemia, voluntários montaram às pressas um novo hospital neste espaço, onde antes funcionava um centro de exposições. Na sexta-feira, médicos militares russos assumiram a missão de combater o coronavírus na cidade. Eles vão realizar uma série de medidas preventivas para reduzir o risco de disseminação da doença, incluindo a desinfecção da área em torno dos hospitais, segundo o comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa russo. É na região de Bérgamo que vivem os brasileiros Kelly, Anderson e os filhos. O que a gente tem feito é desenvolver algumas atividades em casa com os nossos filhos. A escola tem enviado as lições, online. Eu continuo trabalhando, porque trabalho no ramo, num dos ramos essenciais, que é o ramo alimentício. Para sair de casa eu preciso estar portando uma autodeclaração, onde tem os dados pessoais, os dados de onde eu trabalho, de onde eu estou saindo, para onde eu estou indo. Agora eu estou chegando aqui na cidade que eu trabalho, porque eu não trabalho na mesma cidade que eu moro. São 7 horas da manhã. Cidade vazia. A Lombardia, região mais rica e populosa da Itália, se tornou um dos lugares com mais mortes de coronavírus do planeta. Foram mais de 5.000, quase metade do total do país. Os hospitais estão ficando sem espaço e equipamentos. Os funcionários não folgam há semanas. A Itália, terceira maior economia da União Europeia, faz suas contas com o coronavírus. Nessa hora, os especialistas não lidam apenas com números e balancetes. Eles também levam em conta fatores como a sobrevivência, a qualidade na saúde, condições de trabalho e, principalmente, como os italianos vão se sustentar nas próximas semanas. A pandemia e o isolamento forçado devem produzir uma legião de desempregados. Fábricas paradas, lojas fechadas. A produção se limita ao essencial. Mais do que nunca, a agricultura é o bem primário e não pode parar. A Itália é o maior produtor agrícola da Europa, inclusive de alimentos orgânicos. Estima-se que o mercado interno e exportações movimentem quase 32 bilhões de euros, cerca de 176 bilhões de reais. O especialista Carlo Triarico explica que com o coronavírus, a demanda de alimentos aumentou, mas ao mesmo tempo as empresas têm problemas com a distribuição. Aqui no Mercado Triunfale, um dos maiores de Roma, não faltam frutas e verduras, mas os produtores começam a enfrentar dificuldades. Falta mão de obra nos campos e o transporte começa a ficar cada vez mais difícil. Essa senhora vende os produtos frescos da sua própria horta. Ela diz que ficou mais difícil, mas os preços não aumentaram. O vendedor de queijo diz que gastamos menos para economizar. Fanno di meno. Spendiamo di meno. Così risparmiamo. O paulistano Ricardo Takamitsu trabalha com comida. Ele é famoso na Itália pela sua cozinha japonesa com um toque brasileiro.
Eu tenho 3 restaurantes em Roma. São 3 restaurantes que hoje dão emprego a 30 pessoas, praticamente. Quase todos são brasileiros. O nosso maior medo é quanto tempo vai durar esse bloco completo. Depois que terminar esse bloco, os clientes retornarão. Muitas pessoas vão perder o emprego, inclusive nos meus restaurantes. Um dos pilares da economia da Itália também é afetado: o turismo. Setor que gera entradas de 146 bilhões de euros por ano, cerca de 12% do PIB. Só no ano passado, cerca de 430 milhões de pessoas visitaram o país. Agora está tudo parado. Hotéis e museus fechados. E segundo os especialistas, o setor pode demorar pelo menos um ano para voltar a crescer. Em Gênova, um navio de cruzeiro foi transformado em hospital. Ele tem capacidade para 350 pacientes que receberam alta das UTIs, mas precisam se recuperar em ambiente controlado. Leda mora em Roma junto com o marido e o filho. Já há algum tempo em quarentena, a guia turística torce para que o perigo do coronavírus passe logo. Nós estamos dentro de casa e procuramos fazer o melhor possível e contribuir para o governo depois reconstruir esse país. Então, vamos aguardar, vamos esperar que tudo passa. A esperança é que a cidade eterna possa voltar a brilhar com a sua grande beleza.